Não é? A gente está vendo o satanismo cultural e a gente já viu, para entender bem essa aula de hoje, né? É importante a gente lembrar daquilo que o padre falou semana passada. Quando um roteiro, um livro de literatura, uma história, ela é bem contada, ela fala do nosso coração, ele segue sempre esses 12 passos do herói, que é uma descoberta de um sociólogo, de um historiador chamado Joseph Campbell. Ele estudou isso, ele tem um livro chamado O Herói de Mil Faces, e ali ele percebeu que em todas as histórias, desde a Odisseia, desde a Ilíada, sempre tem que ter esse esqueminha aí, de sair da zona de conforto, ir ao mundo desconhecido e depois voltar diferente. É sempre uma jornada de mudança, de restauração. Em tudo aquilo que a gente assiste, que de alguma forma fala no nosso coração, tem esse esquema. Só que hoje, tanto Hollywood, quanto as músicas, já não seguem mais esse esquema. Eles caem naquele negócio meio que maniqueísta, cai no esquema de que ninguém é perfeito, ninguém é santo, então começa uma misturança. A partir disso, conforme aquilo que for a ideia de se passar num filme, numa música, se usa muito mais da ideologia do que desse sentido que tem mais significado para nós. Então, por exemplo, as heroínas de hoje, por causa do feminismo, os roteiristas fazem as heroínas já pronta. Elas não passam por essa transformação. Se elas passarem, nunca é um homem, ou um ser divino, ou um ser assim, um santo, por exemplo, que vai ensinar essa pessoa. De forma que nesses filmes de hoje, as pessoas estão muito mais preocupadas em catequese, em passar ideologia, do que realmente contar uma história. Na semana passada a gente terminou falando um pouco da música, e aí o pai deu exemplo de algumas músicas, mas basicamente daquela música que chama Judas, lá da Lady Gaga. Como o padre falou, é uma multidão que não tem fim, tanto de música, de literatura, quanto filme, série, games, inundou. É uma cultura satânica já. Então não dá para nós ficar vendo obra por obra aqui. Aquilo que o padre disse, é mais importante você começar a identificar esses aspectos, já pela cachola. Não precisa criar neura, sem neurose, mas assim, sempre atento àquilo que você assiste, àquilo que você escuta, sempre atento às ideias e ideologias, porque a partir do momento que você já identifica, você já consegue se proteger. E é por isso que você tem que estar sempre de olho nas crianças, porque elas não têm esse gabarito, né? Se a gente não tem, imagina as criançadas então, né? Outra coisa que foi falado na semana passada, que é importante se lembrar, é a inversão simbólica, lembra? A inversão simbólica. Então, a inversão simbólica, ela é usada basicamente, por exemplo, no humor, na admiração, quando algo precisa ou impactar o público ou pegar o público meio de surpresa. O humor é isso, né? Você não está esperando uma resposta, não está esperando aquela atitude, de repente vem uma atitude que você fala diferente. Então, assim, a inversão simbólica, ela não é ruim totalmente, mas hoje ela foi já adquirida pelo seu lado ruim. Então, quando você vê elementos assim, de inversão simbólica, por exemplo, uma imagem de Nossa Senhora, mas com as mãos lá do demônio, já é para causar esse conflito interno. Você lembra semana passada? O padre colocou um desenho do leão, lembra? O leão fazendo tricô. Por quê? Porque o símbolo do leão é um símbolo de força, de realeza. De repente ele fazendo um tricô é um símbolo ali de humor para criança, tal e coisa. Só que até aí não tem problema. O duro é quando é invertido a coisa. O demônio é bobo. No fundo, o que é isso?
O demônio não é bobo, ele sabe que se ele colocar do jeito que ele é, ninguém cai na conversa dele. Então sempre é uma mistura de elementos bons com ruins, sabe? Sempre é uma... Fica assim, mas ela usa crucifixo. Mas ela, sei lá, ela foi lá numa missa lá né? Mas fica que nem os políticos aí, chega na hora de voto, o cara vai em tudo quanto é lugar, né? É uma versão simbólica. Isso é muito usado na cultura, basicamente, principalmente nos filmes. Mas da onde que vem isso antes da gente entrar nos filmes? É importante a gente ver um outro elemento que é uma multidão também, que é uma multidão não, é uma enxurrada, que é a literatura. Antes de ser filme era a literatura, né? Então na literatura também tem uma vastidão aqui, ó. Se fosse... Primeira coisa, muito livro de pacto fáustico que a gente fala, que é o pacto com o diabo. Esses livros, eles influenciaram muito o nosso imaginário popular, e muito assim da busca nesses filmes estão baseados na base da troca, desse tipo de troca, seja a troca da alma, ou seja uma troca assim, não diretamente com o diabo, mas às vezes com a empresa, ou com uma indústria, ou tal coisa, que no filme vai desenrolar numa venda dos seus princípios. O livro Fausto, né, que é o mais assim, é o primeiro de todos, né, do Goethe. O Retrato de Dorian Gray, o padre já falou que é aquele cara lá que ele se vende para ficar jovem a vida inteira, e daí o quadro que envelhece. O Drácula tem muito elemento de satanismo, de pacto, que a gente pega ali. Veja, quando você pega o livro original do Drácula, ele é escrito como um diário, né? E aí vai acontecendo as coisas, e aí tem certas coisas ali que você pega já como um atributo da luta espiritual. Por exemplo, o Drácula, ele nunca entra numa casa se ele não for convidado. Isso é básico da vida espiritual, não é? Como você sabe, Deus permite que a gente seja tentado. Quando vem possessão, obsessão, vexação, é porque a pessoa o convidou. Ela foi mexer em coisas que não era para mexer. Então é como se tivesse convidado o Drácula, né? No livro do Drácula tem um momento lá que tem as concubinas dele, né, que ele vai buscar. Elas estão com fome, elas querem pegar o cara que está vendendo, que foi convidado. Um cara foi convidado para ir até o castelo do Drácula. Esse cara, ele era um vendedor de imóvel. Então ele vai, e o Drácula quer ir para Londres. Então ele vai até lá oferecer imóveis para o Drácula. Quando ele chega lá, as concubinas ficam doidas para sugar o sangue dele, né? Mas o Drácula não quer que faça isso, porque o Drácula tem todo um esquema lá para o plano que ele tem. Então o que ele faz? Ele vai atrás de bebê e leva os bebês para as concubinas dele. Isso tem muito a ver com o simbolismo de aborto. Outra coisa que aconteceu é o seguinte: com o passar do tempo, a figura do Drácula foi também cada vez mais saindo do ambiente de trevas e indo para esse ambiente de inversão simbólica. Então o que a gente tem muito hoje, por exemplo, nos filmes, seriados de Drácula, de vampiro, que ele não é tão ruim assim. Aí você vê vampiro que brilha no sol, que é galã, que é sedutor, que não sei o que é fruto disso que o pai está falando, dessa inversão simbólica. Depois a gente vai falar. O Mestre e a Margarida, também um outro livro, um livro russo que fala desse pacto fáustico. O diabo vai visitar a Rússia. O Bebê de Rosemary, que é um livro, depois virou filme, depois eu vou comentar mais isso, que é importante. Doutor Fausto, lembra, o primeiro é Fausto, agora é Doutor Fausto, que é do Thomas Mann, é um tolete desse tamanho assim.
Nesse caso, o cara vende a alma para ser um pianista. Coração das Trevas, que é assim, ele vai visitar, ele está no meio da guerra, ele vai visitar a África, e lá na África ele acaba entrando na mata ali, na cultura ali de vários povos assim canibais, vários povos que adoravam o diabo, e ele acaba sendo tipo de uma entidade para aquele povo, ele meio que se endeusa ali. O filme Apocalipse Now, ele é o livro Coração das Trevas na versão Guerra do Vietnã. Quem assistiu, né? Carrie, que é a estranha. Esses livros, por exemplo, do Stephen King, são carregados desses elementos. Vende que nem água. A lavagem do Stephen King. O Advogado do Diabo também, que depois foi feito um filme. Também tem esse pacto fáustico. Esse Karl Lovecraft, que está sempre também fazendo um terror cósmico, tal e coisa. Então, sabe, vai aqui ainda assim, esses elementos de pacto fáustico. Desses pactos fáusticos tem um que é famosíssimo fora do Brasil. No Brasil traduziram ele agora, que é Nas Profundezas. Primeiro assim, está lá escrito Barba Azul, né? Então assim, houve um general que lutou com Joana d'Arc, que era do exército da França, estava sob o comando de Joana d'Arc. Quando Joana d'Arc, ela foi, traíram ela, a Inglaterra queimou ela, ele se revoltou primeiro contra a monarquia. Depois, numa discussão lá por causa de terra, ele se revoltou contra a igreja, e assim foi um caminho de revolta. Nesse caminho de revolta, esse cara, ele começa a matar as esposas, e começa também a matar criança. A turma desconfiava, mas não tinha prova, até o dia que acharam as provas. Lá no castelo dele, lá tem um monte de gente enterrada, tal e coisa, e viram que ele financiava o satanismo ali no século 14 e 15. Esse cara ficou conhecido como Barba Azul, Gilles alguma coisa, não vou lembrar o nome do cara. O Padre Pio, quando referia-se ao diabo, ele referia-se como o Barba Azul, ele chamava o diabo de Barba Azul. Então esse cara era um cara muito ruim. No século XIX apareceu esse escritor aí, Humans, francês, que ele mexia com essas coisas. Ele escreveu um livro chamado Nas Profundezas. Nesse livro ele conta a história do Barba Azul. Tem um personagem que vai contando a história do Barba Azul, e ao mesmo tempo ele vai visitando os lugares atuais da missa negra. Então nesse livro ele conta assim, com detalhes. Já vou falar já. Não vai mexer naquilo que você não conhece, né? Vou lá ver, né? Esse cara, ele entrou de tal forma nisso, e foi considerado um romance maldito. Tem a descrição dele, como o padre falou, agora que uma editora brasileira lançou. Essa editora, ela fez uma capa no estilo de como se fosse uma hóstia, o papel, sabe? Imita meio que uma hóstia a capa, já para ser meio profano assim. E uma marca da água de uma cruz de ponta cabeça. E aí vai contando lá toda essa história que o padre falou. Esse cara, esse autor, ele entrou de tal forma nesse satanismo que a hora que o bicho pegou mesmo, aí ele se arrependeu. Então o que ele fez? Ele pediu para morar em silêncio no mosteiro e nunca mais escreveu mais nada. Eu quero mostrar para vocês aqui que a coisa assim é real, não é coisa, né, de historinha, de coisa. E outra coisa que é importante vocês verem aqui nessa aula é o seguinte: sabe quando você vai assistir filme de
serial killer, que a polícia está procurando, eles colocam assim no mural, estendem aquelas linhas assim, de uma foto para outra, para fazer a ligação. Vocês vão ver isso hoje. Uma coisa liga com a outra, sabe? Um influenciou outro, que influenciou outro, que influenciou outro, que vai indo. Nesse livro, por exemplo, olha lá. Criador dos pecados, suntuoso dos grandes serviços, Satã é a ti que adoramos, Deus racional, Deus justo. Então é frase do tipo desse, de adoração. Então não vai mexer aonde você não conhece. Mas você tem que saber. Outra coisa, aqui, se no primeiro é uma parte assim dos pactos fáusticos, aqui já é ideológico. Eles faziam panfletagem de satanismo? Não. Alguns mexiam com o satanismo? Mexiam. Mas eles não faziam panfletagem. Mas a ideologia era contra Deus, entende? Então, por exemplo, aquilo que o padre falou, lembra que o padre falou semana passada? Só o rock, que é o do diabo. Não, a gente viu que o pop, o sertanejo, as coisas, tudo aquilo que está falando contra a moral católica, contra a fé, contra os mandamentos, está a favor do inimigo, não é? Então, apesar de muitos deles mexerem com o satanismo propriamente dito, outros usavam assim como ideologia, as ideias. Então, primeiro ali é Nietzsche, Deus está morto, um monte de coisa errada que ele influenciou. Marx, tem um livro que fala que Marx mexia com o satanismo, Marx e o Diabo. Freud, de novo, Freud mexia com o satanismo, né? Vamos dar uma ficha positiva para ele. Mas as ideias dele, gente, não é? Essa projeção em relação à mãe, ao pai, à sexualidade, toda a sexualidade, veja. Edgar Allan Poe, que é um escritor assim, de terror, que influenciou muito também a literatura Stephen King, tudo, vai ligando as cordinhas aí, ó. Aquele último lá é o Arthur Conan Doyle, que escreveu Sherlock Holmes, que está carregado de elementos disso. Tem um livro do Sherlock Holmes que chama O Cão dos Baskerville. Ele fala de pacto. Depois no final não era isso, sabe? É assim, filme é assim também. Parece que não era tudo um sonho, era mentirinha, era isso aqui. Mas daí você já engoliu, já catequizou você já. O Gramsci, né, que é o cara da Revolução Cultural. Lenin, Stalin, eles queriam a revolta, e Trotsky, que é um que está aí também, queriam a revolução na base da luta. O Gramsci falou assim: não, vocês estão errados, vocês não tem que ir nas faculdades, é pela via cultural. E ele prevaleceu. É esse primeiro da segunda linha. Aí tem os 4 ali da escola de Frankfurt, o padre já falou, aquela coisa de criticar tudo, de ser crítico, de tal coisa. Aqui tem elementos também da música, eles vão influenciar a música, o teatro. Ali, no final da segunda linha lá, tem 2 amantes, né, que é o Sartre e a Beauvoir, a Simone de Beauvoir, de Beauvoir. O Sartre, gente, o Sartre era um ateu, filósofo, propagandista, e o Sartre abusava de alunas. Tem 2 ou 3 alunas dele que chegou até o ponto de suicídio. Eu acho que é 2, eu acho. Enfim, mas ele tem um monte de relato dele abusando das alunas. Ele era feio, ele não tomava banho, ele não cuidava dos dentes, ele tinha toda uma. E a amante dele, que é a Simone de Beauvoir, é a mãe do feminismo moderno. Só que era ela que aliciava as moças para ele. Então é tipo assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ela era capacho dele. E aí a turma feminista aí fica lambendo a mulher que era capacha do Sartre, que aliciava, e ela com medo de perder ele ia lá e ficava trazendo as meninas assim, ó, de 14, 15 anos, depois na época da faculdade e por aí vai, não é? Umas coisas que não falam também, que quando o nazismo ele invadiu Paris, eles
cataram tudo que é intelectual, tudo que no mundo que era, e com eles não fizeram nada, porque estavam trutados. Enfim, a Frida também, que é outra que é, né? Trotsky, o Camus, aquele com o cigarrinho na boca, que é outro também existencialista, a vida é um desespero. Esses caras, eles influenciaram muito as nossas faculdades hoje. Muito. Talvez você nunca tenha ouvido falar dos caras, mas eles bebem na fonte disso. Tem o Foucault também, o Foucault não está aí, né? Mas, enfim, eles repetem, replicam, e são os heróis, aquela coisa toda, e é por isso que daí você manda seu moleque lá para a faculdade e não sabe por que ele voltou tudo alterado, né? Mas não só assim, eles influenciam, então, por exemplo, os historiadores, e aí esses historiadores fazem são a base de todo o conteúdo das escolas. Não só historiadores, né? A filosofia, as artes, né? Assim, o pensamento das faculdades é esse, está nisso, inclusive de teologia. Inclusive de teologia, porque isso aqui entrou também nas faculdades de teologia. Fernando Pessoa, né, que é o poeta português, acho que eu coloquei aí, depois nós vamos ver. Ele usava pseudônimos, né, para escrever. Se era algo sobre amor, daí ele usava um pseudônimo. Se era algo sobre tristeza, e tinha um pseudônimo que era para falar de coisa mística, de coisa do capiroto. E o Baudelaire, né, As Flores do Mal. Então vamos começar a fazer as cordinhas. Esse último cara aí, ó. Nessa primeira parte está o poema dele. Ó tu, o anjo mais belo e também o mais culto. De que ele está falando? Não é do anjo da guarda. Deus, aqui está em maiúsculo, mas é menor, que a sorte traiu e privou o seu culto. Olha agora. Tem piedade, ó Satã, dessa longa miséria. Ó príncipe do exílio, a quem alguém fez mal, e que vencido sempre te ergues mais brutal. Tem piedade, ó Satã, dessa longa miséria. Certo? Muito bem, o livro chama As Flores do Mal. Quem gostava muito dele? Primeiro, Renato Russo. Renato Russo tem uma música, As Flores do Mal. Eu quis você, parece, olha só, presta atenção que parece música de amor, mas às vezes desespero da alma, às vezes é louvor a Satanás, às vezes é desespero, se sentir traído por Jesus. Eu quis você e me perdi, você não viu e eu não senti, não acredito nem vou julgar. Você sorriu, ficou e quis me provocar. Quis dar uma volta em todo mundo, mas não é bem assim que as coisas são. Seu interesse é só traição, e mentir é fácil demais, mentir é fácil demais. Veja, parece música de romance, mas depois você pega em casa e pensa no que o pai está falando. Tua indecência não serve mais, tão decadente, e tanto faz quais são as regras, o que ficou. O seu cinismo é essa sedução. Volta para o esgoto e vê se alguém lhe quer. O que ficou é esse modelito da estação passada. Extorsão e drogas demais, todos já sabem o que você faz. Teu perfume barato, teus truques banais, você acabou ficando para trás. Porque mentir é fácil demais, mentira é fácil demais. Volta para o esgoto e se alguém te quer... Aqui cortou. Mas veja, é uma mistureba, sabe? Você fica assim, mas o que ele está falando? Outro. Alguém perguntou? O Titãs tem uma música que chama As Flores. Que flores que é essa? As Flores do Mal. Ele está falando do livro também. Olhei até ficar cansado de ver meus olhos no espelho, chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro, os pulsos, os punhos cortados, o resto do meu corpo inteiro. Há flores cobrindo o telhado, embaixo do meu travesseiro. Há flores por todos os lados, flores tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lástimas, o soro tem gosto de lágrimas, as flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes, as flores de plástico não morrem. Então veja, são tudo elementos simbólicos que você vai pegando, não é? Está dando para entender?
Porque veja só, vamos supor, por exemplo, a música do Titãs aí. Ele está falando do quê? Está falando de amor? Então, mas como assim? As flores estão em cima do telhado, não é? Você vê que é ambíguo, fica ambíguo as coisas. Quem mais? Outro que é Secos e Molhados, que era a primeira banda do Ney Matogrosso. Era uma banda, eles colocavam uma máscara assim, tipo Kiss, né? Era uma banda andrógena, que é aquela mistura, não sabe se é homem, se é mulher, né? Não tem uma musiquinha dele lá que é: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, eu sou homem, lobisomem, não sei o quê. Fica aquela coisa dúbia, né? É assim, o esquema é esse, é ser dúbia. De novo, eles vão lá cortar o pulso, beber sangue de bode? Não, gente, não é cultural. Se é cultural, paga o pau de intelectual, sabe? Paga a ideia de que é intelectual, que é bonito, mas no fundo está a serviço, sem saber. Lembra que o padre falou do idiota útil? Um grito de estrelas vem do infinito e um bando de luz repete o grito. Todas as cores e outras mais procriam flores astrais. O verme passeia na lua cheia. Ele fica repetindo assim, ó, pá, a música inteira isso. Mas que verme que é esse? Né? Outras influências. Madonna. Olha só, a palavra Madonna significa Nossa Senhora, não é? Bom, olha a mistura. Porque nesse livro As Flores do Mal existe um poema a Madonna de Baixo, que é tipo uma ode à mãe do anticristo. Então ela escolhe esse título de Madonna não por Nossa Senhora, mas porque está nesse livro. E esse livro está falando de outra Madonna. Deu para entender? Os Mutantes, que é a primeira banda também da Rita Lee, não é? Sabe, as músicas famosas, Ando Meio Desligado, tal e coisa, pá. Anos 70, gente, isso aqui não é falando anos 69, 70. A música, eles têm uma música chamada Ave Lúcifer, Secos e Molhados. Raul Seixas, como o padre falou semana passada, é lotado, e várias músicas são influenciadas por esse autor. O que eu quero mostrar para vocês aqui agora? Aquele negócio da cordinha, entende? Se você conhece um elemento, por exemplo, da literatura, do satanismo, você puxa o novelo, você vai catando um monte de gente aí, ó, que está falando a mesma coisa, percebe? E para o cara que é assim, ele está desavisado, ele não percebe, ele não faz o link, né? Se os cantores ficam falando agora, hoje em dia, já ficou meio que explícito umas coisas, né? Mas a maior parte das pessoas ainda rejeita, então ele tem que falar meio que... Quantas músicas que você fica quebrando a cabeça para entender o sentido do que esse cara está falando? Ele está falando do quê? Está falando de amor? Está falando... né? E o Paulo Coelho também, né? Então, eu falei semana passada, né? O Paulo Coelho era a truta do Raul Seixas. E um monte de músicas eles fizeram juntos. Tem um livro do Paulo Coelho que chama Brida. Ele mandou recolher para tirar um capítulo. O primeiro livro do Paulo Coelho é Manual Prático do Vampirismo. Ele mandou tirar esse livro de catálogo, porque, né, tem vídeo na internet aí de um sítio que eles tinham aí, que faziam sacrifício de animais, ele, o Raul e outros caras. Então, nesse livro do Brida, eu não sei se eu falei aqui, falei? Ele conta o dia que o bode veio pedir o preço do negócio, e aí ele deu desespero nele. E aí ele meio que refez o pacto. E aí ele contou, mas deu uma repercussão, ele mandou tirar de catálogo esse livro, tirou o capítulo. De novo, quem tem esse livro inteiro hoje é um achado. Mas ele, né, e veja, por que ele refez o seu pacto? Porque todos esses elementos dele agora de escritor, né? O tanto que ele vendeu, ele vende muito na França, né? É da Academia Brasileira de Letras, é filme, meu. Ele é o escritor mais lido, né, brasileiro lá fora, é ele. Então, aí. E assim, é livrinho ruim, né? Livrinho
bobo, assim, sabe? Enfim. Eu quero que vocês percebam essas linhas aí que vai, né? Muito bem. Fernando Pessoa, lembra? Aquele que o padre falou, que é o poeta português, também incensado nas faculdades, o penúltimo lá. Ele escreveu uma carta para o pároco dele de desbatizar. Excelentíssimo Senhor, veio dirigir-me a Vossa Excelência para lhe fazer uma pergunta que talvez não seja das mais agradáveis, mas que contudo se me torna necessário e que me é pedida pela minha consciência. Fui batizado nessa freguesia, nessa igreja, né, nessa paróquia, em julho de 1888, tendo nascido em 13 de junho do mesmo ano. Ora, o batismo subentende, segundo penso, a integração da vítima na Igreja Católica. Obriga o indivíduo, quando ainda entre irracional, a fazer parte de uma associação demasiado humana, com as teorias da qual o seu raciocínio mais viril talvez não queira concordar. Comigo aconteceu isso. A Igreja Católica, poderosa, estúpida, irracional e decrépita, sustentando a velha hipótese de um Deus criador, eminentemente estúpido e eminentemente mau a julgar pelo... E aí ele continua. Ele vai pedir o desbatizamento dele, que não existe, né? Só que, quando o Papa Bento XVI veio no Brasil, o grupo de ateu, ele fez um manifesto de desbatizamento. E é coisa boba, né? Coisa besta. Eles pegavam como fala, secador de cabelo para simbolizar que eles estavam se desbatizando, e eles xingavam Deus e liam essa carta. A carta de 1888, ele nasceu em 1888. Então veja como proliferou a coisa, como pegou a coisa. O ano passado teve em Boston um congresso satânico, e lá tinha uma tenda para desbatizar, né? Então a coisa, de novo, sabe, a cultura é o jeito que a coisa espalha rápido. 4 evangelhos, né? Ou 4 evangelistas do satanismo hoje, as 4 coisas que faz o satanismo crescer nos dias de hoje: filme, seriado, novela, tudo aquilo que é essa mídia, esse tipo de mídia, a música, que está pau a pau aí com filme, que nem o padre falou semana passada, uma avalanche, games, HQs, né? História em quadrinho. É muito elemento esotérico nessas coisas, muito elemento, né? Vamos ver os filmes, não dá para nós ver tudo, não dá para nós ver obra por obra, não dá mais algumas coisas, alguns elementos, né? Junto com a música, o grande propagador do satanismo hoje são os filmes. Todas as categorias acima, de uma forma ou de outra, compartilham a qualidade que une a nova era, a transcendência alcançada por meio de alguma prática oculta. Os filmes estão carregados de ocultismo, como o padre falou, não precisa ser explícito, se mistura já está bom, né? Veja, a Wandinha, a turma começa a fazer festa de criança para Wandinha, não sei o que. Por quê? Porque não é tão mal assim, é uma bruxinha. Então, sabe, vai amortecendo as consciências. Outro elemento que é bom, não dá nem aqui para mencionar muito, que é filme de terror, gente. Não, né? Sabe, que nem o filme de terror é tipo aquelas músicas que o padre falou de death metal, já é um grau assim, já é explícito, está na cara. E por que o filme de terror é tão ruim assim? Por causa da formação do imaginário. O nosso imaginário, ele vai pegando as coisas, e daí ele começa a ver coisa, né? Você assiste um filme Exorcista, sexta-feira 13, em casa, sozinho, você vai ver coisa. Qualquer barulhinho que sair no móvel, qualquer gato que pula lá no telhado, você, opa! Entende? Agora veja quanto que influencia o nosso imaginário. O que o padre atende de gente que não dorme, de criança, de pessoa que surta, que não sei o que, você vai ver o histórico, nem todos, né? Como o padre falou, mas muita coisa é de ter formado mal o imaginário. Essa turma aí que fica, por exemplo, falando de
eu vi meu avô, eu vi um vulto, eu vi não sei o que, é formação do imaginário, porque morre ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou purgatório, não tem, mas a formação do imaginário de tal forma que começa a ver coisa, mas não está vendo coisa, às vezes é a própria imaginação, ou é projeção, como se fosse um data show, assim, ó, que o demônio faz na imaginação. O demônio, ele ataca na memória e na nossa imaginação, a gente já viu isso. Então, se a sua memória está mal formada, os pensamentos que vão vir vai ser ou de pornografia, se você está vendo muita pornografia, ou vai ser de terror, ou vai ser de vulto, daquela coisa, é a formação do imaginário. A virgindade de Nossa Senhora, gente, ela é física, vai dizer Santo Agostinho, porque ela é um sinal da virgindade espiritual dela, ou seja, porcaria nenhuma entrou no imaginário dela, porcaria nenhuma entrou na alma dela, e a gente deveria ser assim, entende? Casto no corpo e na alma. Às vezes a gente pode ser casto no corpo, mas às vezes está faltando na alma. Eu li uma coisa, não sei se isso é alguma verdade nisso. Eu li alguma coisa uma vez, que aquele, quando canta o parabéns, aquele rato é uma invocação ao mal, é verdade isso? Não, assim, a gente tem que... Isso aqui é um terreno perigoso, porque a gente começa também, o imaginário nosso começa, né? Então a gente tem que ir nos elementos palpáveis das coisas. Senão a gente começa daqui a pouco, Helmas é do diabo, Coca-Cola é do diabo, tal coisa mesmo. Começa, né? Cada hora, né? E assim, é bom para o diabo que aconteça isso, sabe? Porque descredibiliza. Você vê que você fala alguma coisa hoje na internet, você fala alguma coisa, a turma vai falar assim, isso é teoria da conspiração. Quando alguém falou teoria, já caiu no descrédito. Então para o diabo é bom que haja essa mistureba, porque daí aquilo que é verdadeiro cai no descrédito, né? A gente tem que ver o elemento concreto, o que nós estamos vendo, que está ali na nossa cara. Por isso, de novo, também, por que o padre vai entendendo isso tal? Porque ele formou o imaginário para perceber símbolo, né? Você viu lá, só na primeira parte ali, tem uns 10 livros disso que o padre deu. Só a questão de pacto fáustico, né? Você pega, por exemplo, o Grande Sertão Veredas, aqui é um livraço, gente, um livraço da literatura brasileira, mas tem um pacto fáustico lá. Os filmes devem abordar, hoje em dia os filmes, olha só que coisa, olha uma tática de hoje, os filmes devem abordar algo já pré-conhecido pelo público. Então, repara que hoje em dia é uma enxurrada de refilmagem, de animação que virou filme, de elementos que você já conhece às vezes no videogame, já conhece da história em quadrinhos, já conhece. Por quê? Porque não tem tanta coisa assim nova, né? Primeiro, tem uma tese de um sociólogo que ele fala que os roteiristas leem menos hoje, então eles acabam repetindo chavões, né? Mas a segunda coisa, nesse contexto que a gente está vendo, é porque é mais fácil passar a mensagem. Então, por exemplo, é mais fácil você colocar o filho do super-homem beijando outro cara do que fazer um outro personagem do zero beijando outro cara. Não vai ter o impacto, percebe? Quando colocou lá que quando saiu na revistinha lá que o filho do Superman estava beijando outro cara, quando as pessoas veem aquela imagem, quem não acompanha fala assim, é o Superman que está beijando outro cara, entende? É mais fácil passar a mensagem, você não precisa explicar, você não precisa fortalecer o personagem, você pega algo já criado, que daí é mais fácil você catequizar, você falar, você não precisa, e o impacto que tem, entende? Então, é muita desconstrução. Você pega, por exemplo, a Barbie. A Barbie, ela é o símbolo raiz do capitalismo, gente. Mas você vai assistir o filme hoje, o que é? Ela está detonando o capitalismo, detonando, né? Por quê?
Porque tem que pegar uma figura conhecida para falar mal de homem, para falar mal da família, entende? As pessoas vão lá assistir naquela inocência, vai todo mundo de rosinha, não sei o quê, achando que vão assistir a Barbie da infância delas, castelo de princesa, não sei o que mais lá, né? Aí chega lá, é discurso feminista. Entende? Fizeram isso com a Velma, sabe a Velma do Scooby-Doo? Tem um seriado dela, só dela, e aí é uma desconstrução total, gente. A Velma do Scooby-Doo, mal falava, lembra quando você era criança? Eu nem falava, não, era mais o Salsicha, e aí toda uma desconstrução. O cara, o que dirige lá, o Fred, é o símbolo do homem tóxico. O Salsicha é um cara assim que vive de droga. A outra mocinha lá é a Patricinha, a alienada do mundo. E a Velma né? É assim que se faz hoje. Você pega, sei lá, quer ver outro? O Predador novo. Lembra do filme Predador? Cara, com o Schwarzenegger, aquela coisa toda. O Schwarzenegger não consegue matar o Predador. Bom, agora é uma menina indígena com um machadinho que mata o Predador. Até no último filme do Indiana Jones eu não cheguei a assistir, mas eu vi que era o Indiana Tudo. Star Wars, não é? Olha só a desconstrução. É lógico que tem todo o elemento ali, New Age, do Star Wars, tudo. Mas é uma jornada de herói ainda, porque é dos anos 70 ainda, eles fazem a jornada de herói. Num dos últimos filmes, a mocinha quer ser treinada lá pelo Luke, né? E ela encontrou o sabre que é o sinal do que é o ser um Jedi, né? E ela leva o sabre lá pro Luke, achando que o Luke vai ensinar ela. Ele pega o sabre e joga assim, ó. Por quê? Porque são elementos que não precisa mais, são elementos assim de machismo, elementos de, entende? Então você tem que desconstruir tudo isso. E aí vai, por exemplo, que nem na Indiana Jones, na Star Wars, não se constrói um personagem feminino forte, que sempre teve. Você pega O Vento Levou lá dos anos 50, é a menina que é a personagem principal do negócio lá. Ela começa como uma mimada e ela tem que enfrentar um monte de coisa lá na guerra. Você pega, o padre falava semana passada, esses filmes ainda dos anos 70, 80, ainda tem personagem feminina forte, agora não. Por quê? Porque é a desconstrução, tem que desconstruir. Então começa a colocar pauta na boca deles, não é? Só que assim, não dá ibope, não dá dinheiro isso. O povo não vai. Diversidade de elenco. Então, os filmes hoje tem que ter inclusão de personagens de diferente raça, etnia, gênero, orientações sexuais, capacidades físicas, né? Às vezes um personagem lá no original, e aí tem que colocar um é negro, outro é gay, outro é isso, outro é aquilo outro. Porque tem que ter essa diversidade. É cartilha. Vocês viram que fizeram um caça-fantasma feminino? Que não deu nada, não foi para frente. Aí fizeram uma refilmagem do outro, mas aí colocaram os moleques, mas mesmo assim com um monte de mensaginha ainda que, né? Ariel, olha lá, Ariel, não é? Tá cheio de exemplo disso, de desconstrução. É para incluir, mas essa inclusão, a gente sabe que tipo de passeata que é. Evitar estereótipos e criar personagens tridimensionais com profundidade e complexidade. Então assim, você antes tinha bem definido quem que era o vilão. Agora fica meio um negócio nebuloso, porque o vilão e o herói, os dois têm elementos das duas coisas. E o vilão não é tão ruim assim, foi a vida que levou ele. Isso que você pega, por exemplo, o filme da Malévola, né? Ela não é ruim, que nem antes, ela era ruim, não, agora, né, ela sofreu, ela foi, sei lá, abusada, aí conta todo mundo, né? Questões raciais sexistas, abordagem direta de questões como racismo, privilégio branco, desigualdade sistêmica. Lembra que o padre falou daqueles filósofos, aquela turma? Está tudo aí dentro dos filmes. E é aquilo que o padre sempre fala, os filósofos falam difícil,
Mas isso tudo é mastigado por meio de filme, de seriado, para o povão. Daqui a pouco a menina está aí falando todos. Foco em personagens feministas fortes, independentes, já prontas, sem a jornada do herói. Direitos LGBT também tem muita coisa, daí a pessoa ou é aquela que sofre, a sociedade não entende ela, a igreja não entende, a família não entende, sabe? Faz todo um drama para você ficar do lado de quem está sofrendo, lógico. Tem uma linha de HQs dos personagens que a gente já conhece, né, da nossa época de 80 para trás, 70, que ela foi refeita, né, pela Marvel, DC, só de LGBT. Todos os personagens Eles têm na pauta isso, entende? Tem que ter, né? Temas educativos, incorporar temas que educam o público sobre questões sociais, políticas contemporâneas, politicamente correto, endeusamento da natureza, diálogos informativos, às vezes nos diálogos. Se você perceber, você já reparou que às vezes aparece em novela o merchan? Eles estão ali conversando, tal, de uma coisa que está acontecendo, daqui a pouco, mas eu passo esse produto aqui da Natura, não sei do que, é merchan, alguém está pagando ali para ser inserido aquilo. No meio do diálogo vai se colocando produtos, mas não só produtos, ideias também. E até as empresas, assim, eu recebi uma encomenda da Amazon e agora fica, não sei se era corporativo do mês, mas é o arco-íris, e eles estavam fazendo muito propaganda. Fica da encomenda que a gente pede em casa. Porque essas grandes empresas, elas têm que fazer isso, porque é cool, sabe? É legal, mostra que eles estão antenados. Então essas grandes empresas precisam fazer isso. A FIFA faz isso. E aí no nosso país também a gente tem lei para as divulgações e para as coisas que a gente vai apresentar, normalmente todos os meses eles te dão, o país mesmo, né, legislação, 4 temas de frases que a gente tem que escolher e obrigatoriamente você tem que colocar, tipo aquela coisa, beba com moderação, em todos os produtos que a gente divulga tem que ter alguma coisa, se você está, sei lá, a favor de determinada... Já é frase pronta, né? Então todos os produtos eles escolhem alguma coisa durante um tempo, um período, para fazer essa divulgação. Tem que ter, não tem jeito, senão dá muita... Agora, se você fizer ao contrário, por exemplo, se uma empresa como a Amazon, numa loucura um dia, mandasse as coisas com sinais cristãos, né? Já existe uma censura à pessoa de Jesus, já existe. É que assim, agora está empatado ainda, sabe? É tolerável, mas daqui a pouco vai ser crime ter sinais cristãos. Mistura entre bem e o mal, como o padre falou, não é bem definido. Vamos lá. Símbolos frequentes usados nos filmes. Então, aquilo que o padre falou, não dá para... Tem um monte de filme aqui daqui a pouco, mas é assim para você perceber alguns elementos. Então, reversão ou profanação de elementos da missa cristã, de objetos sagrados, incluindo batismo de sangue, sacrifício de animal, talvez humano. Sabe, aparece até a missa, aparece um padre, mas é meio esquisito aquela missa, sabe? Na Netflix tem uma aí, missa da meia-noite, que é, horrível. Fora assim, você já reparou que, por exemplo, o vilão, a maior parte das vezes, eu falei semana passada, ele é bem vestido, ele é culto, por quê? Porque quando você vê uma pessoa assim, você fala, opa, peraí, essa pessoa está escondendo alguma coisa. O padre, essas pessoas que eram para falar de Deus, eles são sempre hipócritas. Eles escondem as coisas, eles têm vida dupla, sempre é assim. Você olha já para o padre já desconfiado. Que o padre disse esse negócio semana passada da pedofilia. Eles vão batendo nessa questão da pedofilia de tal forma que a gente passa na rua. Quando alguém discute com um padre e por aí, a primeira coisa que eles falam é isso para a gente. Vocês são pedófilos. A Eucaristia, né, zombada também. Celebrantes vestidos como padres e frequentemente uma igreja. Profanação da Bíblia, da cruz, dos objetos sagrados. Uma orgia ritual. Cruz invertida, pentagrama. Runas. Runas são letras, né? Letras assim esquisitas, né?
com aparência arcaica, sem sentido, cabeça de bode, Baphomet, né, da cabeça de bode também, os números 666, toda hora aparecem essas coisas em filme, toda hora aparecem essas coisas. Olho de Horus, lembra semana passada a gente viu o negócio do olho? Chão quadriculado, que é um sinal da maçonaria. Você viu um chão quadriculado no filme, aquele filme está sendo feito por maçom, gente. Tem um livro agora, um filme agora do Scorsese, que a turma fica falando assim, mas ele é católico, ele é italiano, ele é católico, meu, né? Lembra as cordinhas? O cara fez um filme que chama A Última Tentação de Cristo, em que Cristo sai da cruz e vai morar com Maria Madalena. Ele fez um filme também, chama Silêncio, em que parece, assim, vai contando a história dos jesuítas no Japão e o sofrimento dos jesuítas no Japão. Então vai indo bem o filme, só que no final do filme o padre ele renega Cristo, porque daí tem uma hora lá que, Silêncio, ele tem que pisar na cruz, né? Um cristão de verdade, ele vai morrer, não vai pisar na cruz, né? Então é do Scorsese, é muito. E esse último filme dele, Flores, Assassinato da Rua das Flores, tem uma hora lá que o DiCaprio, não lembro o que ele faz lá, que o De Niro leva ele numa loja maçônica, e lá ele é humilhado. Eles põem o DiCaprio assim, meio de quatro, e com uma palmatória começa a bater nele por causa... tem duas coisas ali. Primeiro, um elemento maçom, e segundo, lembra que o padre falou que os atores têm que ser humilhados para passar de fase? Né? Aqueles filmes lá depois eu vou falar mais, mas do Tim Burton com Johnny Depp, mas olha, né? Aquele da Alice da País Maravilha, toda hora tem elemento maçom, livros da sombra. Repara que em filme sempre tem uns livros assim, né? O livro que invoca a morte, o livro que abre o inferno, o livro disso, o livro daquilo outro. Cristais, pedras preciosas, tarô, adivinhação, também está recheado em filme, em livro. Aquela tabuinha lá do copo, da brincadeira do copo, né? Agora tem um filme, Fale Comigo, já viram? Que é uma mão assim, que era de um bruxo, tal e coisa, e daí conforme coloca a mão ali, você fala com entidades, fala com os mortos, um monte de coisa errada lá, né? Mas você fala, é exagero, né? É isso que eu falo também, Mário, tá vendo? São elementos que a gente tá vendo, né? Que tá vendo, é ali, é só você estudar um pouco, você vai ver que tá na sua cara. E assim, o quão difícil é você ter um filme que fale de valores ou que fale de Jesus, né? Você viu aí, você sabe da história do Mel Gibson, o cara lá que fez a Paixão de Cristo. O Mel Gibson falou para ele não era católico, não era nada. Olha, você vai fazer esse filme, né? Vai fazer o papel de Jesus, você sabe que vai fechar as portas de Hollywood para você. Por que será, gente? O cara fez o filme lá do rapto de criança, do sequestro de criança, que é uma coisa atual, que é uma coisa que ninguém fala nada, essas crianças que somem muita criança, gente, que é uma coisa que Hollywood também, né? O lugar de pedofilia se chama Hollywood. Mas aí o que fizeram? Caíram de pau no cara, que o filme era isso, que o filme é aquilo outro. Quando aparece um filme de jornada do herói, a turma cai de pau. Você pega o novo Top Gun, nem esses filmes, nem essas coisas todas, a mídia caiu de pau. Por quê? Porque era a jornada do herói. Então assim, abrir o olho e começar a perceber os elementos, tá bom? Principais temas de filme, o que a gente tem nos filmes hoje? Primeiro, sabedoria antiga, restauração de tecnologias perdidas, sabe, uma mistura de tecnologia com sabedoria antiga. Indiana Jones, Código da Vinci, Atlantis, Stargate, Mistério da Libélula, Star Wars, Star Trek, não é assim? É uma mistura de coisa velha com nova, de tecnologia com sabedoria ancestral.
Gaia, consciência da Terra como ser vivo, uma preocupação ecológica, mas não como a igreja tem, mas como um endeusamento da criação. Então você pega o filme Avatar, é isso. A Princesa Mononoke, que é como fala, uma animação. O Aui, O Dia Depois da Manhã, esse filme de Noé, que não é de Noé, não tem nada. Mestres, aqueles que alcançam a iluminação, o status divino, Pequeno Buda, Matriz, Doutor Estranho, Guerreiros de Fogo, Kung Fu Panda. Veja, sempre tem alguém que está ali como um guru, como um mestre, um guia espiritual, que está lá rezando o terço. Não, está lá em posição de lótus, fazendo meditação. Planetarização, que é a unificação da humanidade, contatos imediatos do terceiro grau, de Júpiter, Trek, O Dia que a Terra Parou, Interestelar. Canalizações, né, que é a pessoa receber entidades ou receber espírito. Gosto, Sexto Sentido, Além da Vida, Nosso Lar, Conversa com Deus. Esse Nosso Lar toda hora está aparecendo na televisão, hein, que é uma obra do Chico Xavier, né? Holística e Cura, Pat Adams, Um Olhar no Paraíso, A Corrente do Bem, Comer, Rezar e Amar, A Cabana. São filmes assim, sabe, bonitinhos, positivinhos, assim, pá, mas que sempre tem coisa de energização, ou de meditação, ou de encontrar a si mesmo, sabe? Estudos do oriental com o ocidental, uma fusão de ciência e misticismo. Últimos Samurais, Aventuras de Pi, Kung Fu Panda, O Tigre e o Dragão. De novo, esses filmes aqui, eles são satânicos? Não, mas eles têm elementos de nova era, de esoterismo. Percebe isso? É isso que eu quero que vocês percebam. Começam a perceber, lê nas entrelinhas filme, música, sem criar paranoia. Eventos paranormais e psíquicos. Olha isso aqui, como que vende esse tipo de filme hoje, né? Carrie, a Estranha, O Iluminado, O Poder Sem Limites, Deixe-me Entrar, X-Men, e no fundo, pega o roteiro do filme, é um roteiro de aceitação. Existe uma turma que é diferente, e a gente precisa aceitar eles. Você pegar, depois chega em casa, você pega a sinopse, sabe o que é a sinopse? O resuminho do filme, a sinopse do Baby, um porquinho atrapalhado. A sinopse é o quê? Ele era uma pessoa que queria ser diferente, e ninguém aceitava que ele fosse diferente. Ele queria ser um cavalo, né? Então, é bonitinho, mas a hora que você vai ver o enredo, é alguém que não está se aceitando, e que sofre porque a turma ao lado dele não aceita ele, porque ele quer ser cavalo. Fenômenos, quando é adolescente, quando é jovem, quando é criança, é normal isso, você fica assim, eu queria ser loiro, eu queria ser olhos verdes, não queria ter espinha, não sei o que, mas depois você vai amadurecendo e vai entrando na fase adulta da vida, né? Né? Eu estou falando, é assim, começa uma enxurrada de coisa arada. E esses desenhinhos, cara, esses desenhinhos bobinhos aí para criança, vocês têm que ficar atento, viu, gente? Fica atento, porque é um monte de falinha desse tipo, sabe? Naquele desenhinho bonitinho lá, meu amigonzão, Peppa, não sei o quê, papapá, tem um monte de elementinho disso aí. Efeito borboleta, Os Outros, Fale Comigo, que é aquele que eu falei da mão, né? De reencarnação também, muita coisa, né? Nosso Lar, Minhas Vidas, Pequeno Buda, Além da Vida, Sexto Sentido. Mudanças na Terra, que é mais ou menos o negócio da Gaia lá. O Dia Depois da Manhã, 2012, lembra? O mundo vai acabar em 2012. Terra, o núcleo, missão, o centro da Terra, inferno. Cocriação, o homem é co-criador, né? Matrix, Show de Truman, Inception, O Segredo, Cidade das Sombras. Bruxaria e ocultismo, também é um mundo. A Bruxa. Esse filme, ele é
uma metáfora de como se leva uma moça para o feminismo. É uma família puritana nos Estados Unidos. Puritana é assim um rigorismo exagerado. Eles são expulsos lá de uma comunidade, eles vão morar retirado. A menina começa a ter visitas, né, do sem sombra. Nesse caminho ela vai, sabe, depois no final do filme que você vai ligar as coisas. Mas o filme termina com ela fazendo um sabá. Quando você olha o filme, outra coisa que é importante, quem se arriscar a assistir alguma coisa aí, que o padre falou, sempre com assim, né? Mas assim, às vezes como o filme é uma porcaria, sabe? Às vezes está morrendo de sono, o filme não anda, não sei o que, papapá. Então não acho que você vai achar uns baita filme. Tem uns filmes aqui que a coisa não vai. Mas quando você vai pegar o simbolismo dele, é muita coisa dele. Então, as bruxas de Westwick, Abacadabra, os feiticeiros de West Wind, a chave mestra. Eu não sei se coloquei aqui. Tem, depois eu falo. Falsos exorcismos. Veja, no imaginário popular, o exorcismo, gente, é o que está no filme. A turma acha que vem aqui, a menina anda assim, né, de ponta cabeça, assim, no telhado, fica andando que nem aranha, e não sei o quê. No imaginário da turma, está isso quando você faz exorcismo. Quando a pessoa dá surto, o imaginário dela provoca esse tipo de teatro para a turma pensar que ela está possessa, né? Que nem eu falei, a gente que já passou por isso com exorcismo, você já identifica na hora que, sabe, é surto, ou é projeção, ou está fingindo, né? A pessoa, quando ela está de fato possessa, ela fica com uma força extraordinária, mas isso não quer dizer nada, porque você, mãe, é capaz de ter uma força na hora que precisar para salvar seu filho, que você não sabe que você tem. A pessoa, ela pode falar, ela fala línguas que ela não estudou, que ela não sabe, e ela sabe de coisas que ela não consegue humanamente saber. Então, por exemplo, sabe o pecado do padre, sabe o pecado de quem está ali perto na hora ajudando o padre, entende? Coisas que não é para ele saber. Mas a turma chega aí, às vezes, né? Quando como o padre falou, muda o bispo, muda os cargos, né? As pessoas vêm com essas ideias assim, sabe? De grito, de ficar rastejando, Por quê? Imaginário formado por falso filme de exorcismo. O Último Exorcismo, o Ritual. O Ritual é um filme que começa bem, mas depois se perde e vira uma papagaiada. Requiem, o Exorcista ou Herege. O primeiro, por que o primeiro dá tão medo? Vocês assistiram? Quem assistiu vai lembrar. Porque ele se aproxima muito do que é. Tirando aquelas coisas lá que a menina anda de ponta cabeça na escada, aquelas coisas erradas. Mas olha, a profanação, o xingamento, aquelas coisas de fato, né? Mas se você quer assistir filme de exorcismo, você veja esse aí, como que fala? Nefários, não é? Ali é a dica, você vê que ali ele vai contando as coisas, o diabo vai falando umas coisas, vai... Então assim, no imaginário ficou isso. Aí a turma vai lá e vê exorcizando gente lá na Universal, não sei na onde, aí começa também, né, falar com vozona grossa, mãozinha para trás, não sei, que sono, né? O cara chegou aqui, lembra que eu falei para vocês já que o cara grudou no meu pescoço e aí o Sandro chegou, né? O que está acontecendo? Eu perguntei o nome, mas qual que é o seu nome? Ele falou assim, o nome dele é, sei lá, Jaime, sei lá. Mas o meu é Legião. Meu, nem para ser criativo, né, meu? Fala outro nome, né, meu?
Nossa, o Sandro ficou assim, né, irmão? O que está acontecendo? Culto Secreto, Bebê de Rosemary. Esse filme também. Esse filme é um filme antigo, como o Padre falou, assim, às vezes você vai assistir hoje, você vai falar assim que é bobo, que é de 69, eu acho, 68, lá. Mas foi feito por satânico. É um casalzinho que não pode ter filhos, e aí os vizinhos começam a dar um remédio esquisito para ela, falando que é uma poção lá, não sei o que, papapá. E eu sei que ela vai ter relação com o inimigo, com o diabo, tudo. Eu sei que ela vai ficar mãe do anticristo. E aí, vou contar o final do filme, né? No final do filme tem uma sociedade satânica adorando a criança. Só que o cara que foi o diretor do filme é o Roman Polanski. Esse cara, ele era casado com Sharon Tate, que é aquele assassinato famoso lá em Hollywood que teve nessa época. Então, um dia entraram na casa do cara aquela turma do Manson, sabe? Daquele culto do Manson. Entraram e assassinaram a esposa dele, que era grávida. Escreveram na parede porco, escreveram um monte de coisa, xingando. As meninas fizeram cruz de ponta cabeça na testa, tal e coisa. Esse cara, o diretor, que teve a mulher assassinada por esse turma do culto. Então, com certeza foram cobrar o cara, né? Sempre pacto se paga com vida. Lembra do sacrifício? Se pegar, de novo, 90% das bandas de rock sempre teve um integrante que já morreu. Sempre. Pode fazer pesquisa, você vai ver. Esse cara, o Roman Polanski, então foi todo aquele negócio, prender o cara falava que era o anticristo, né? Esse cara, ele mexia com pedofilia, ele foi expulso dos Estados Unidos de pedofilia, mas como ele era um tipo de gênio assim na filmagem, passaram um pano para ele. Mas ele ficou uns 20 anos sem poder entrar nos Estados Unidos depois por causa de pedofilia. Muito bem. Faz o quê? Uns 3 anos, o Quentin Tarantino ele fez um filme dessa história. Era uma vez em Hollywood. Ele contou essa história. Só que ele deu um outro final. Ele não deixou que ela morresse de verdade. Então você vai ligando as cordinhas, você vai vendo elementos aí, né? Quem que está de novo no filme? Tá o Brad Pitt, tá o DiCaprio, personagens assim ali dos filmes antigos que mexiam meio com isso, como Steve McQueen, Bruce Lee, sabe? Aquilo que o padre falou. Quando você estuda, você vai ligando as cordinhas, você vai percebendo umas coisas ali que o cara quer falar. Padre, essa turma de Hollywood que não envelhece nunca, tem casos prévios dessas coisas que falam lá? Então vamos falar daquilo que nós sabemos, né? Mas o papo que tem é que há um tipo de química, de hormônio que sai quando a gente tem medo. E esse tipo de hormônio, ele ajuda no não envelhecimento. Então, o papo que tem é que se usa desse hormônio em criança, né? Pega de criança, para a turma não envelhecer em Hollywood. Se você pegar, por exemplo, o desenho lá, Os Monstros, é isso. O enredo é isso. A cidade sobrevive pelo medo das crianças, né? Então, mas daí você vai falar, tem algumas coisas, assim, teoria da conspiração, as coisas, mas fumaça sempre tem, gente. O Tom Cruise é um cara que não envelhece, né? Ele faz a cena ele não tem dublê.
Mas ele faz parte de um culto da cientologia, que ninguém sabe direito o que é aquilo. Ele, John Travolta, né? A menina que era daquele seriado do Superman, como que chama? Smallville, ela fazia parte de um culto. O cara do culto, ele marcava as virilhas das meninas como propriedade dele, como se fosse gado. Abusava e marcava. É podre, gente. Hereditário também é um filme assim de culto ao demônio, de espera do demônio. Esse Midsommar, esse filme também é... Tem uma produtora agora que chama A24, e é recheada disso, os filmes deles. Sempre os filmes... Esse Midsommar é um terror, suspense e terror de dia. Eles vão num lugar em que se tem um culto, e nesse lugar, determinada época do ano, não tem noite. E eles conseguiram fazer um negócio tão tenso ali, que você fica tenso, sem ter escuro, sem ter jump scare, né, aquele tostão assim. Mas quando você pega os elementos, por exemplo, o cara que vai de bocó, ele chama Christians, já de propósito já. É todo um culto assim contra a imagem dos cristãos, dos homens, enfim. Alguns filmes era bom vocês assim assistirem, né, para daí eu poder comentar melhor, né? O Homem de Palha, que é um filme antigo, mas que tem muito elemento disso. O Nicolas Cage regravou. Não é tão bom assim quanto o filme, mas a mensagem é mais ou menos a mesma. A Chave Mestra, O Demônio de Neon, que é um filme sobre a indústria da moda, a influência de seitas na indústria da moda. De novo, um filme esquisito. O Nono Portal, outro filme de Johnny Depp. Eles vão atrás de um livro satânico, que é um portal para o inferno. Sherlock Holmes também, esse filme aí com o cara, com Robert Downey Jr., né, que fez o Homem de Ferro, é um filme também recheado de elementos aí, maçom, anticristão. Espírito Guia, Ghost, não precisa nem falar, né? Nosso Lar, Além da Vida, O Sexto Sentido, Cucu, Sempre ao Seu Lado. Linhagens Sobrenaturais, Harry Potter, lembra? Uma linhagem que vai salvar a turma, essa pessoa especial. Então, A Bússola de Ouro, Crepúsculo, Extremo Jack, que é outro do Tim Burton, que é outro que quem dubla Johnny Depp. Malévola. Desafios à norma de Deus, à igreja ou à sociedade. Dogma, que é um filme de comédia só para tirar sal das coisas católicas. Código da Vinci, V de Vingança, Clube da Luta, A Última Tentação de Cristo, O Nome da Rosa, Mãe. Esse filme Mãe, ele dentro de uma casa, ele faz uma metáfora da história da Bíblia, né? Ela é cheio de simbolismos assim, né? Então, por exemplo, tem uma hora lá que estoura o cano da casa, simbolizando o dilúvio. Tem uma hora lá que um mata o outro, simbolizando Caim e Abel, e assim vai. Dentro de uma casa ele faz essa metáfora, mas depois, gente, é coisa esdrúxula lá do filme, né? E assim, esses filmes ganham status assim de filme de intelectuais. Nome da Rosa também não precisa nem falar também, né? Que é outro, e a turma fica lambendo Humberto Eco aí. Enfim. Código da Vinci, Exploração de Mistérios Antigos, né? Código da Vinci, Indiana Jones, Além do Tesouro Perdido, Tomb Raider. Veja que são elementos assim de ir buscar tesouros escondidos. Você lembra aquele filme do Nicolas Cage lá, que ele tá aqui, acho, Além do Tesouro Perdido, que a carta da independência dos Estados Unidos esconde lá. Tá recheado de coisa maçom ali, naquele filme. No cartaz já tem. Portais,
Jumanji, A Chave Mágica, Caverna do Dragão, Stargate, A Bússola de Ouro, Equilíbrio entre Bem e Mal, Star Wars, Harry Potter, Constantine, O Labirinto do Fauno. Comédias ou comédia romântica como Cavalo de Troia, ou seja, passando mensagem assim de sexo, de amor livre, O Diário de Bridget Jones, Como Perder um Homem em 10 Dias, Friends, olha Friends, você fala mal de Friends, meu, você apanha que nem gato, né? Mas é uma pegação, meu, é uma pegação. 6 pessoas que se pegam toda hora ali e troca de parceiro toda hora. Fora que é uma coisa assim, né? O lugar que eles moram, como que eles vão morar naquele lugar que eles moram, em Nova York, lá com o dinheiro que eles têm, com o salário que eles têm. Então, a molecada fica vendo aquilo e fala assim: não, eu vou morar no apartamento com meus amigos e vou ser o tipo de novo de Friends. Meu, que bocosice. Mas a turma compra, a molecada compra. A Verdade Nua e Crua, Miss Simpatia, Barbie, Sex and the City também é outro seriadinho assim, né, de libertinagem. Drogas, sobre drogas, que faz apologética às drogas, Requiem para um Sonho, Transpointe, Delírio em Las Vegas, A Vida Não é um Sonho, Viagens, está acabando, de Tempos Astrais, A Máquina do Tempo, Predestinado, Donnie Darko, Efeito Borboleta. Mundos Paralelos é outra coisa que está demais agora, né? Coraline, Matrix, Labirinto do Fauno, A Origem, Alice no País das Maravilhas. Esses mundos paralelos também, a gente pode colocar esses filmes de super-herói, tudo é assim agora. Os filmes super-heróis, eles são recheados desses elementos pagãos. Padre, então, não posso assistir o filme do Homem-Aranha? Não, não é isso, gente. Mas eu quero que você assista de modo sóbrio. Quando você assistir de modo sóbrio. Eu não gosto, porque ele humaniza Jesus demais. Não, isso aí é tudo auxílio de roteiro, né? Para a história andar. Mas não tem elemento nenhum lá, como, por exemplo, o Mateus Autista. Tudo é negócio da inclusão lá de novo, entende? Né? Mas assim, pode assistir? Pode. Tem coisa boa? Tem. Mas só que assim, eu particularmente não gosto. Por quê? Porque umas coisas que não tem na Bíblia e uma humanização demais da pessoa de Jesus Cristo, sabe? Jesus ronca, solta pum, menos, né, gente? Mas eu não soltava? Mas, né, você vai colocar numa cena, menos, né, gente? Por quê? Porque já é uma mensagem, assim, meio que de deboche já. É assim, diante disso aqui que tem, né, é melhor assistir ainda esse aí. Paganismo, Homem de Palha, o Ritual, Hereditário, já falou. Zumbi também é outra coisa que infestou, né, o cinema. Os filmes, tudo isso agora. Sexo, assim, um sexo barato, né, não é assim a pornografia, é algo assim, é aquela para vender. Então, por exemplo, Instinto Selvagem, 50 Tons de Cinza, que é uma pornografia para mulher, né? Eles estão achando um nicho agora